Esse vídeo aqui já era para ter sido feito há muito tempo, né? Eu tô com alguns vídeos atrasados, tive problemas e tenho que resolver algumas coisas hoje. Mas esse vídeo aqui serve para qualquer pessoa, ok? Mas o cenário é empresarial, beleza? Pronto, vamos lá. Eu fiz uma graduação em ciência da computação, fiz algumas disciplinas de mestrado especial e claramente ali, enquanto eu fazia a graduação, é uma faculdade ótima, eu não conheci nenhum colega que fosse cientista da computação. Não lembro de nenhum que estava lá por vocação de ciência da computação. Para vocês entenderem, eu passei anos lá, mais do que o mínimo. Encontrei alguns programadores, algumas pessoas que têm um potencial de programadoras, mas cientista da computação não lembro de nenhum, tirando meus professores. E encontrei bandidos na faculdade, toda a faculdade que eu estudei, encontrei bandido querendo me sabotar, me prejudicar. Mas assim, em pouco tempo de faculdade, o pessoal, as pessoas que não são malignas, já reconheciam meu potencial na ciência da computação. Não só os professores estão em contato direto comigo ali. Eles são formados, têm mestrado, doutorado, experiência, têm a vocação, então para eles perceberem é mais fácil. Eu acredito que os colegas percebiam minha diferença exatamente por eu não me comportar, não pensar e não sentir como eles. O linguajar também, né, o vocabulário, no sentido do que eu dizia, do que eu compreendia, minha visão, onde eu estava naquela visão, em qual nível de profundidade, e claramente não era aquela visão superficial da maioria. E eu não estou nem falando das pessoas que muitas vezes ganham até muito dinheiro na internet, falando besteira, repetindo o que o outro falou, e não entende nada de ciência da computação e está ensinando errado para todo mundo. E os psicopatas defendem essas pessoas, né? Não foram poucas vezes que eu tentei defender a ciência da computação, e os psicopatas que estavam próximos, estavam em contato com o que eu estava falando, tentaram me sabotarem, me coagirem, me intimidarem, por aí vai. São pessoas que não sabem nada. Você pergunta assim, cara, isso que você decorou e tá errado, se aplica em quê? Resolve o quê? Aí a pessoa fica pirada com sua cara, já quer lhe matar. Não que psicopata tenha alguma bondade em si, ela deseja mal a todos. Pro psicopata. E o que acontece? Com o tempo na faculdade, algumas pessoas, não vou dizer que foram só algumas, mas assim, certas pessoas me abordaram para ilustrarem para mim, né, para comentarem problemas no trampo delas. Eu fiz pouco estágio, sério, estágio documentado como estágio. Trampei a faculdade toda, vários tipos de trampo, e na área de informática, mas até vacilei, né, de não ter pegado o certificado de alguns trampos que eu peguei. Só peguei no final. Podia ter me livrado da disciplina estágio já cedo. Nunca botei um trabalho de uma maneira que atrapalhasse meus estudos. Jamais eu deixaria um trabalho atrapalhar meus estudos. Coisa que a maioria não tem vocação, não tá ali para isso, né? Tá ali para poder cometer crimes. E meus colegas todos sempre pegaram estágio desde o começo. Não vou dizer todos, não posso dizer todos. E eles claramente não são cientistas da computação e não estudavam, né? Alguns estudavam um pouquinho, mas não estudam como um cientista da computação estuda. Eu, por exemplo, eu passei muitos anos acordando de madrugada para estudar em paz. Eu acordava de madrugada, estudava em paz. E por quê? Eu não consigo estudar cansado. Se eu deixar para estudar de noite, eu estou cansado, eu não consigo estudar. E o custo é mais alto, né? A curva de desgaste físico é mais íngreme, né? O custo é muito mais alto quando você está cansado. Você se esforça para estudar, o custo é mais alto, você se desgasta mais.
Então eu passei muitos anos estudando de madrugada. E o que sobrasse do corpo, eu fazia outras coisas durante o dia. E passei anos nesse regime, né? Eu não dormia mais. Eu acordava às 3 da manhã, estudava até umas 8, acredito, e não dormia mais. Raras vezes eu dormi depois disso aí. Então eu procurava chegar da faculdade e dormir, né? Dormir logo. Mas anos antes desse regime, nos últimos anos, talvez nos últimos anos, eu estudava acordando mais tarde. Eu acordava de manhã, estudava durante a manhã, fazia outras coisas. Minha prioridade era estudar. Eu não gostava de fazer qualquer coisa antes de estudar, para não me cansar e não conseguir estudar. Então eu estudava de segunda a sábado, ou então de domingo a sexta, descansava uma vez no dia. Quando eu já estava profissional do estudo, né? Porque quando eu estava burro, eu estudava todos os dias e vivia mal, cansado, estressado, não me recuperava. Quando eu botei um dia de descanso, melhorou muito minha vida, fui melhorando minhas técnicas de estudo. E para me conservar e aprender coisas cada vez mais complexas, que na faculdade você aprende coisas cada vez mais complexas. E o que acontece? Algumas pessoas me abordavam, colegas que confiavam em meu potencial, me abordavam na faculdade para relatar situações dos trampos delas. Elas fizeram essas pessoas fizeram trampos em diversos lugares. Empresas estatais, hospitais, todo tipo de trampo, fábrica de software, todo tipo de trampo que envolva programação. Claro que os colegas pegavam também trampo de serviço, né, de manutenção de sistema e de hardware, mas nesses casos aí é outra situação. E nesses trampos, por que as pessoas me abordavam com essas questões? Muitas vezes me abordavam para eu passar algum conhecimento. Olha, esse cenário assim, muitas vezes a pessoa ficava meio paranoica, interpretando mal as coisas, e eu falava, ó, isso é assim, assim por causa disso. Mas o assunto em questão aqui é bem delicado e é comum. Essas pessoas que me abordavam, e até depois da faculdade, depois de já estar no mestrado especial, pessoas me abordaram com o mesmo cenário. A diferença é se é empresa estatal, os envolvidos, se é empresa privada e por aí vai. Mas gente é gente, o importante é entender que gente é gente, independente da empresa ou do local. Até porque a empresa, se for física, é feita de tijolo, não muda muita coisa. Se for virtual, um software, não muda muita coisa. Software é composto de operações e dados, né? Você opera dados, você faz cálculos basicamente e mostra os dados. Computação é um termo para cálculo especial. Computação é um termo para cálculo especial, é um tipo de cálculo especial, autônomo, que você dá uma instrução para a máquina de cálculo, para a máquina fazer cálculos, e ela faz sozinha, de acordo com a necessidade do usuário. Então, computação é um tipo de cálculo. Computador só calcula, armazena dados para calcular. Então, qual era o cenário? Sempre que essas pessoas me abordavam, elas vinham com o cenário de um software encomendado. Esse software ou era um técnico que era programador daquele local, ou era uma pessoa de nível mais alto de gestão que estava ali. E o cenário era sempre o mesmo, sempre o mesmo. São pessoas que me abordavam com esses cenários, mas não tinham a habilidade e o conhecimento abrangente de engenharia de software. Por mais que estivesse na gestão, acontece de ter gente que não tem a habilidade ampla de engenharia de software, mas resolve problemas no setor de engenharia de software. Ele é um gestor. Dá para resolver. Até porque você não encontra muito cientista da computação, você tem que usar o que tem. E no cenário, a gente encontrava o mesmo problema. Existiram outros problemas que me abordaram, mas eu quero tratar desse. Que era o quê? Era um cenário assim.
era uma empresa que encomendou um software a outra empresa e aquele software já estava há 2, 3, 4, 5 anos sem concluir. O software não tinha concluído ainda. Para as pessoas leigas, você fazer um software é a coisa mais complicada do mundo, leva anos. Não é assim, na verdade, não. Não é. Lhe darei uns exemplos aqui para você entender que não é assim. Eu tive contato com equipes de programação, com um gestor bom, com equipe já experiente, equipe boa. Todos os programadores, nenhum cientista da computação, só quem era cientista da computação eram os gestores. E eu já presenciei situação de uma empresa procurar de manhã cedo, marcar uma entrevista de manhã cedo, quando a empresa abre, e foi de fato um representante da empresa qualificada para poder ter a entrevista, né, o diálogo, e não estava sabotando, tá? O diálogo foi feito com o cientista da computação, de maneira que os requisitos foram todos levantados naquele momento, todos. O cientista da computação já havia entendido aquilo ali, e ele já passou para a equipe de programação, uma equipe que estava livre, e aquele software foi feito no mesmo dia. Digamos que a empresa abriu 8, o software já entrou em produção às 9, antes do final do expediente, umas 15, 16 horas já estava pronto, e o dono do software lá já foi lá ver como é que estava, para no dia seguinte refinalizar o processo. Já vi isso acontecer para ser finalizado em um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Qual a diferença? Existem tipos de complexidade de softwares. Então, exemplo. Software independente. O que seria um software independente? É um software núcleo que opera naquela empresa ali e acabou. Ela é independente, só trabalha ali. Então, um software núcleo independente, ele pode ter complexidade simples, média ou alta. Em uma equipe dessa que eu lhe falei, que fez um software em 1, 2, 3 dias, faz um software desse de único para uma empresa fechada, faz um software completo em uma semana, se for uma complexidade simples, 15 dias um software de complexidade média e 1 mês em complexidade alta. Porém, nem todo software é independente, é único naquele local. E muitas vezes você encomenda o software para várias empresas dentro da mesma empresa, vamos dizer uma estatal. Eu preciso de um software para os núcleos do estado. Existem 10 setores do estado, 10 microempresas ali independentes, com atividades específicas, e eu preciso de um software para cada um, e todos os softwares se comuniquem. Aumentou a complexidade. Comunicação entre serviços e produtos diferentes, de maneira que nenhuma saiba o que a outra faça. Então são softwares diferentes. Nesse caso, se for de fato um software se forem 10 softwares interligados de complexidade simples, você consegue fazer em 1 mês. Se for de complexidade alta, se for de complexidade média, você faz os 10 softwares interligados em 2 meses. Se for de complexidade alta, você consegue fazer em 3 meses. Tá claro? O pessoal já deve estar começando a entender o que eu estou falando, né? Existem equipes formadas só com cientistas da computação? Sim, são equipes pequenas. Tem no máximo 5 cientistas da computação trabalhando ali como freelancers independentes em conjunto eles trabalham dentro de casa. Normalmente não tem escritório, eles trabalham em software de comunicação interligados, né? Talvez WhatsApp, Telegram, o que for. Ou tem um próprio software, né? Já que é fácil você fazer um WhatsApp, né? Eu lembro que na faculdade o professor botou pra gente fazer tipo um WhatsApp sem muita interface gráfica. Eu fiz há pouco tempo. Na porcaria do Java. É simples. Você entendeu ali, você faz. Tem muita coisa. Existem vários módulos prontos. Que não é muito bom você estar usando módulos que você não sabe como funciona. Já que você só tem acesso à interface. Você não tem acesso ao que está por trás da interface. Se você quer fazer um software seguro mesmo, que não tenha nenhum tipo de possibilidade de desconfiança da segurança daquele software, você tem que fazer todo do zero.
em um idioma de programação confiável. Se a segurança for máxima, no mínimo C, Assembly, alguma coisa assim. Assembly é C, né? E o que acontece? As pessoas que me abordaram, eu perguntei, é um software que trata de quê? Porque o software já tinha 2 anos em produção, 3 anos em produção, 4, 5 anos de produção e nunca era concluído. E sempre que eu perguntava como é a interação de vocês que testam software, eu perguntava, vocês testam software? Eles sim. Qual é a interação? Eles sempre me abordavam, sempre me diziam que a abordagem dos responsáveis pela produção do software era um relacionamento abusivo com quem seria o cliente do software. Sempre um relacionamento abusivo. Aí eu falei, aí tem coisa errada, né? Para vocês entenderem a questão da velocidade de software, engenharia de software já tem uma coisa chamada metodologia, um grupo de metodologias ágeis de produção de engenharia de software. Já é antigo isso, não é uma coisa recente. E, se eu não me engano, todas ou quase todas as empresas que fabricam software por encomenda, todas ou quase todas exigem que, no mínimo, os gestores dominem alguma metodologia ágil. O software não é feito de qualquer jeito, né? Se eu não me engano, ou no mínimo o gestor, ou todo mundo que entra ali tem que saber de metodologias ágeis. A metodologia ágil é inútil para quando a pessoa não é uma engenheira de software, porque são decorebas de comportamento que, se você não for engenheiro de software, você apenas cria um padrão de comportamento ali que não funciona para nada, ninguém está fazendo como deveria e está perdendo tempo, né? E claro que também nem todo software você consegue aplicar a metodologia ágil. Por exemplo, esses softwares que eu falei, que foram feitos, né, foram produzidos em um dia, 2, 3, você não consegue fazer os processos da metodologia ágil, reunião, etc e tal, teste, você não consegue. E para vocês entenderem, quando você monta uma fábrica de software, você vai criando softwares, você pega o software que você criou, né, os módulos, os métodos, as classes, as funções, os procedimentos, e você arquiva para você reutilizar, para que o próximo software seja mais rápido a produção. Então estamos falando de empresas que já têm muitos softwares arquivados para eles editarem, não são feitos do zero, quase nunca. Às vezes sim, outras vezes não, algumas coisinhas feitas do zero. Então eles já têm os módulos prontos e eles adaptam a encomenda da empresa. Já demorou. Entendeu? Então não é feito do zero. Quase nunca é feito do zero. E quando é feito do zero, é um módulo ou outro que é feito do zero. A gente já tem coisas prontas que são editáveis. Você tem que produzir, o cliente está precisando. Você tem que liberar. E quanto mais rápido, menos ele paga, é melhor para ele. Quando você pega uma empresa que já está com o seu software há 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Ou já vi coisa pior também, né? A empresa está há 8 anos ali, com 5 softwares em produção e nunca fica pronto. Quando você está numa situação dessa, que você está refém daquela empresa, tem algo errado. Entendeu? Ela lhe colocou como refém porque você não sabe como aquilo ali funciona. E acontece isso aí. Quando você está numa situação dessa, de que estão lhe sabotando, ela tem os motivos dela que eu pretendo tratar. Mas assim, a empresa, os responsáveis que lidarão com você, farão de tudo para dar errado, para nunca concluir o trabalho. Nunca concluir o trabalho. Mas quais são os cenários que essas coisas essa sabotagem é aplicada? Isso é comum, você encontra por aí. Existe, digamos que você imagine uma empresa estatal e uma empresa privada. Nessa empresa tem setores pequenos, médios ou grandes, e um setor é responsável pelo desenvolvimento de software, banco de dados, etc.
sempre terá duas opções quando o software não é concluído. Uma, a mão de obra é desqualificada, ou passou em um concurso, são pessoas... Existem várias pessoas ótimas para passar em concurso, mas para a ciência são horríveis, não sabe nada de ciência, não sabe produzir, não sabe trabalhar nada. Você reconhece logo que são pessoas que se consideram melhores que as outras porque passaram em concurso, estão em um cargo superior a você, mas são completamente incompetentes e mal intencionadas. Em todos os setores, em todas as áreas. Então, ou a equipe é incompetente e está ali ganhando dinheiro sem trabalhar, ou existe a sabotagem. E a sabotagem sempre envolve pessoas incompetentes. Sempre. Aquele setor ali não serve para nada. Tanto empresa privada quanto empresa estatal. Isso acontece no mundo todo, viu? Existem relatos aí que você pode investigar e ver o que eu estou falando. O que acontece? A sabotagem pode ser interna ou externa. Então, exemplo. Digamos que um gestor dessa empresa, estatal ou privada, faça rachadinha, que é comum também. Não é só em políticos que rola rachadinha. Já tentaram me colocar nessa situação algumas vezes, eu caí fora. A pessoa querendo botar um trampo e eu dar 80% do meu salário para ele. Aconteceram esse tipo de proposta. Como é que funciona? Às vezes tem um gestor ali que ele está colocando as pessoas que ele conhece dentro daquela empresa ali, pessoas incompetentes e mal intencionadas, que dão uma parte do seu salário para esse cara, para eles estarem lá. 80%, 70% do salário. Acontece muitas vezes também dos primeiros meses, 3, 4, 5, 6 meses, dá o salário todo, só fica com transporte e alimentação, e depois cai para 70%, 80%. E essa pessoa quer botar dentro dessa empresa a mão de obra toda fazendo rachadinha para ele, esse cara ou essa mulher. Então ele fará tudo para sabotar todos os setores, e um dos setores é o setor que precisa de software. Então ele sabotar, ele como é dono daquela equipe de software, ele botou a equipe lá, tá na mão dele, de rachadinha, ele sabota aquele setor com um software que nunca fica pronto, sempre tá dando tudo errado, para aquele setor nunca dar certo. Nunca andar, nunca resolver problema, dificultar, atrapalhar. E ele usar isso como argumento para tirar todo mundo e botar quem ele quer. É uma das situações. Tanto em empresa estatal como privada. Porque no setor estatal, espero que você saiba a diferença de Estado com E maiúsculo e com E minúsculo. Estado com E maiúsculo é a nação, o país. E com E minúsculo é distrito. Na verdade, a gente chamamos de estado aqui os distritos, mas não existe estado como de distrito. É distrito, beleza? E a pessoa que está nessa situação, ela faz essas manipulações tanto em empresa estatal como em empresa privada. São pessoas malignas, extremamente mal intencionadas. E comum, você provavelmente já ouviu falar desses problemas várias vezes em sua vida, mas você não soube associar o que estava acontecendo. As pessoas comentam. Quando você tem uma certa experiência, um certo conhecimento, você sabe ou não, o que está acontecendo ali é isso que estão comentando. Mas todo mundo ouve falar dessas coisas aí, né? E acontece também muito de gente maligna sabotar gente maligna, e a pessoa maligna que está sendo sabotada se faz de vítima, de boazinha e tal, mas são pessoas abusadoras também, abusivas também. Então, imagine que um software que era para estar sido pronto em um mês, de complexidade grande, mais único, que não conversa com mais nenhum software, já tem 2, 3, 4, 5 anos lá sendo feito. E as pessoas que estão precisando do software ouvem todo tipo de desculpa, e abuso, e humilhação da empresa que está naquilo ali, dentro daquela empresa estatal ou privada. Existe também empresas de software que são externas, são particulares, que cometem esse tipo de crime, né? Ela tá abusando do cliente, viu que o cliente é leigo, tá abusando do cliente, ou então quem contratou foi exatamente um sabotador, um gestor daquela empresa estatal ou privada, contratou uma empresa que já sabe que é corrupta para prestar aquele serviço esculhambado.
Então, enquanto aquela empresa não entrega o projeto, ela recebe dinheiro do Estado ou da empresa privada. E rola rachadinha. Uma parte do dinheiro vai para o corrupto responsável, gestor daquela empresa, que contratou aquela empresa para fazer aquele software. Beleza? É dessa forma que funciona. É dessa forma que acontece. E aí, como as pessoas leigas pensam que fazer um software demora muito tempo e tal, capaz, a gente vai para a faculdade para fazer as coisas rápido. Não faz sentido. Não faz sentido a gente ir para a faculdade, uma empresa procura a gente, querer resolver um problema agora para dar uma solução daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos o mundo já é outro, em termos de demanda. As pessoas serão as mesmas, corruptas ou não. Mas a demanda muda. Os recursos, os recursos mudam. Daqui a 10 anos eu posso não conseguir mais instalar aquele software naquele telefone, naquele computador, naquele laptop, naquele tablet. Né? Então a gente tem que entregar logo aquilo ali. Até poder para fila andar e entregar mais software para outras empresas. Mas quando isso acontece, tem algo errado. Ok? Tem algo errado acontecendo ali. E imagine que uma pessoa contrata uma empresa de engenharia, de estruturas. E ela quer construir uma estrutura militar ou uma estrutura civil. E aquilo ali seria construído em 6 meses. Imagine que só para finalizar o projeto, a empresa, só para finalizar o projeto, decidiu que tinha que ser feito, demora 1, 2, 3 anos. E quando começa a botar em produção aquela estrutura, em vez de demorar 6 meses, passam 3 anos. Tem algo errado. Tem algo errado ali. Tá me entendendo? Tem algo muito errado ali. Mas as pessoas não sabem. E como como a pessoa responsável por receber o software está interagindo com a pessoa que ela abaixa a cabeça, né? Porque é um engenheiro de estruturas, engenheiro civil, engenheiro militar, que está falando, ele acredita, porque ele não é engenheiro. Ele não sabe o que está acontecendo. E aí engana ele, tapeia ele. Eu sou engenheiro, faço aconteço, não é assim, fala grosso e tal. E a pessoa acredita. Isso vale também para produção de software, como vale para qualquer produção de qualquer coisa na vida. Tá me entendendo? Vale para qualquer produção, qualquer coisa na vida. É assim que acontece. Então, não existe esse negócio de uma empresa encomendar e só para encomendar um serviço, um produto para uma empresa e só para a empresa que fabricará aquilo ali entender o que o cliente quer demora 1, 2, 3 anos. O que acontece nessa sabotagem de software é que não existe entendimento do que é para ser feito no software. Né? A empresa que está produzindo finge que não entende, que está errado, e assedia. Não sabe o que está fazendo, então está sabotando aquilo ali. E não existe esse negócio de passar um ano só para entender o que a pessoa quer, o que o cliente precisa daquele software. Não existe isso. E a maioria dos softwares, para um cientista, eu estou falando como um cientista da computação, a maioria dos softwares que é encomendado é extremamente simples. Não está no nível de um cientista da computação. Está muito longe. Cientista da computação não é programador. Ele é um criador de conhecimento. Estamos de outro nível. A gente cria o conhecimento da ciência da computação. Um sistema simples é complexo para programadores. Porque ele não tem a capacidade de gerir um projeto, nem de conceber um projeto, nem entender como funciona e materializar aquilo ali. Ele não consegue. Ele precisa de um gestor para guiar ele para resolver aquele problema. E para o leigo, para uma pessoa comum, se ela tentar entender sozinha, ela já pensa que é uma coisa de outro mundo. De certa forma para quem não é cientista da computação. Mas quando ela começa a dialogar com um sabotador que diz que é engenheiro, que é cientista da computação, que diz que é isso e aquilo, e a pessoa está botando aquela pilha, aquela pressão que é complexo e tal, ela acredita e piora na mente dela aquilo ali. Como se fosse algo impossível, ela baixa a cabeça e fica com peninha do criminoso. A gente ouve muito, né? Dá um exemplo, se é um pouco dessa questão mais de hardware, software, estruturas. Você entender? Quando você estiver em contato com um psicoterapeuta, seja ele psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ele disser assim, não, você já conversou com ele um mês
E aí você quer um diagnóstico. Ele fala, não é assim que dá diagnóstico. Leva anos para ele dar um diagnóstico. Vai embora, brother. Vai embora. Não, essa pessoa não está bem intencionada. A pessoa leva anos para dizer se você é TDAH, se você é autista, se você é superdotado, se você é uma pessoa comum. Eu preciso fazer um vídeo sobre esquizofrenia, que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, nada a ver mesmo. E eu já vi esquizofrênico, esquizofrênica, tá lidando com psiquiatra e psicólogo maligno, de maneira que endoidou o paciente. Falei, como é, brother? Como é, querida? O psiquiatra lhe disse, você já tá 2, 3 anos, 5 anos, lá 8 anos. Ele ainda não sabe diagnosticar se você é esquizofrênico ou se tem outra coisa a mais. E toma ele veneno na pessoa, e assédio, humilhação, porque eu sou formado, eu sou isso, eu sou doutor, sou médico e por aí vai. Né? Não existe você passar 5 anos, 6 anos ou mais na faculdade para você levar anos para dar uma solução para a pessoa. Seja você médico, seja você engenheiro, o que for. Não existe levar anos. É interessante quando um médico fala que leva anos para poder resolver um problema. Então a medicina serve para quê? Porque o que não falta é emergência. Tem que resolver na hora. As pessoas morrem. Não é estranho para você ouvir isso aí? Então, eu peguei mais para esse lado da área de biológicas para você entender que está em toda a área esse tipo de gente incompetente e mal intencionada. E se você estiver com um psicoterapeuta ou vários, que eles estão lhe enrolando para dar um diagnóstico, se pique, pare de tomar o que ele está lhe dando, dê seus pulos, se afaste. Se afaste disso aí. Tá me entendendo? Se afaste desse tipo de gente. E o caso é pior quando a pessoa é superdotada. Porque eu sou superdotado. Desculpe. O caso é pior quando o psicoterapeuta maligno, pega um superdotado. Aí ele faz de tudo para destruir aquela pessoa, homem ou mulher. E acontece de conseguir destruir em vários casos. O cara é psicoterapeuta, passou anos estudando, segundo ele, e já tem 3, 4, 5 anos com o paciente, não sabe diagnosticar nada da pessoa. Para que serve psicologia? Psicanálise? Psiquiatria? Não serve para nada, então. Tá lá para quê? Se o problema mental é muito mais grave que um problema físico, se o problema físico você tem que resolver com a urgência, o mental tem que ser com urgência maior ainda. Isso é básico, é trivial. E a pessoa tá falando que tem anos ali naquilo ali. E você vê que a pessoa tá mal intencionada quando você fala assim, não quero tomar mais esse remédio não. E aí o problema acontece. Entendeu? Então cuidado com essas sabotagens aí. Existem casos, sempre esses casos aí, né? Existe a sabotagem. Existe gente que nem pode, você tem noção, existe gente sabotando empresas que nem pode colocar ninguém lá dentro, mas ele faz de tudo para sabotar a empresa inteira. E encontra pessoas que ajudem, porque os psicopatas estão em todos os lugares, em uma quantidade enorme. Viu? Então eu espero que esclareceu, tirou da mente de vocês a fantasia de que software é uma coisa de outro mundo e que é difícil acertar. Se é difícil, meu filho, difícil acertar? Ciência da computação da área de exatas, não é nem da área de precisas. Qual a diferença de exata e precisa? Exata é pontual, é aquilo mesmo e acabou. Precisas tem uma margem de erro, mas está valendo. Que é o caso de engenharia. Engenharia não é na área de exatas, é a área de precisas. Existem faixas de erros aí aceitáveis que não geram problema nenhum. Na ciência da computação tem que estar funcionando, é de exatas. Tá me entendendo? Quer dizer, você pega uma ciência avançada, complexa, a mais avançada, a mais complexa, ciência da computação de exatas. Você fala que nada é certo, que é difícil acertar, que ninguém sabe como resolver, que tem que adivinhar. E canta de galo, dá onde doutor, faz assédio. Cuidado com esse tipo de gente.